O Núcleo Interdisciplinar de Dinâmica dos Fluidos promoveu a exposição Turbulência e Arte durante o Simpósio Internacional em Turbulência e Transferência de Massa, o THMT, que foi realizado pela primeira vez no país em 2018. É um congresso oficial do International Center for Heat and Mass Transfer, que é localizado hoje na Turquia. É um centro internacional muito importante na área de transferência de calor, quantidade de movimento. O THMT foi um congresso muito exitoso. Os congressistas eram de 26 países diferentes, total de 160, 170 trabalhos. Foi publicado um livro por uma editora internacional e o sucesso foi muito grande. O grande diferencial da edição brasileira foi aliar a arte à ciência, algo que ocorreu pela primeira vez desde que o evento foi realizado em Portugal em 1994. A amostra foi concebida como um ponto de encontro entre tecnologia e arte, através de diferentes interpretações do conceito turbulência. O NIDIF promoveu um concurso cultural aberto a todos os estudantes de graduação e pós-graduação da UFRJ que puderam apresentar a sua leitura do tema sobre a forma de pintura, escultura, composição, música, teatro, poesia, experimentos físicos ou numéricos ou qualquer outra manifestação artística que desejassem. O NIDIF selecionou 11 propostas e, além da premiação em dinheiro, forneceu a todos os materiais para viabilizar a realização dos trabalhos a serem expostos durante os 4 dias do THMT. Fomos selecionados com uma série de trabalhos que tinham o intuito de alguma maneira, mostrar, através das artes visuais, o fenômeno da turbulência. O Leonardo da Vinci, um ícone do Renascimento, que ele queria fazer era trazer para dentro das pinturas, das obras de arte, o movimento. Como fazer com que o indivíduo que estivesse observando uma obra de arte pudesse ter aquela percepção de algo que se move, algo que está em movimento. Por isso que o Leonardo da Vinci, justamente, foi um grande observador da natureza, dos movimentos dos fluidos. Foi ele que criou a palavra turbulência, okay? Vem da palavra latina turba, que significa multidão, que no Brasil nós tivemos também grandes artistas que participaram do movimento da arte cinética, como Abraham Palatinic, okay? Roberto Morricone, né? Foram grandes observadores de fenômenos naturais e trouxeram essas observações para a arte. Essa foi a proposta que a gente teve no THMT 18, trazer jovens artistas brasileiros envolvidos na sua produção com questões estéticas que têm afinidade com a dinâmica de fluidos, com a turbulência, né? Então nós tivemos ali uma exibição de quadros e esculturas, né? E performances foram realizadas paralelamente às sessões científicas, promovendo essa confluência de duas comunidades científicas. Ali você tinha cientistas e do outro lado você tinha artistas, né? O diálogo que é muito interessante. O olho do artista pode observar coisas que os cientistas não estão vendo com suas metodologias e vice-versa. A minha participação na curadoria da exposição Turbulência e Arte foi uma oportunidade muito especial, prazerosa e reveladora sobre o talento dos nossos estudantes, que eles se inspiraram nesses fenômenos físicos e propuseram interpretações poéticas, interpretações de representação plástica e até de revelação visual daqueles efeitos que a gente não consegue enxergar. Tanto que foi assim, na escolha dos 10 melhores, nós tivemos muita dificuldade de selecionar só 10. Tanto que a gente acabou optando por escolher 11 trabalhos como melhores. E participei da exposição Turbulência e Arte com o trabalho Faz Alguma Coisa Tita. Foi uma das melhores experiências que eu pude ter, pela possibilidade de estar entrando em contato com aspectos, com temas científicos. E foi uma experiência mais incrível ainda pela possibilidade de estar relacionando esse diálogo entre ciência e arte. O meu trabalho, ele aborda a falta de comunicação, a inércia conjugal. Simpósio
que ia movimentar um grande número de pessoas, né, durante o seu período de realização, para falar sobre as turbulências que nos cercam no dia a dia, na sociedade, mas que muitas vezes passam invisíveis. Para isso, eu utilizei tubos de PVC. Os tubos, que no dia a dia estão cheios de água, percorrendo o tempo todo, na exposição estavam vazios. E enquanto isso, o fluxo que estava exterior a eles era de pessoas. Diferente do que acontece no cotidiano, as pessoas viam os canos, mas eles estavam vazios. Eles estavam sem o seu sentido original. E a turbulência, na verdade, era de pessoas que se movimentavam ao redor desse encanamento. Então eu sou muito grato por essa oportunidade e eu espero que mais simpósios aconteçam unindo arte e ciência. O meu trabalho em estabilidade urbana, que foi criado ao lado da artista Emily Guimarães, foi um trabalho de dupla, né? A gente ganhou o edital junto com outros artistas de diversas áreas diferentes, né? Cada artista colocou de um jeito, né? Eu trouxe um trabalho de dança para a exposição e pensar turbulência, pensar todo esse caos dentro da dança é uma coisa que precisa de um pensamento um pouco mais focado, né? Porque foge dos padrões estéticos comuns da sociedade, né? Então foi muito bacana esse processo, porque eu tive ali todo o apoio para criar da maneira que eu pensava, da maneira que eu achava que deveria fazer naquele momento, né? Então isso me deu uma abertura muito grande para colocar na minha dança tudo que eu pegava ali de motivação, de ideia, né, de elementos que eu pudesse transportar para o movimento. E junto com o Matheus Felipe Xavier, eu apresentei um trabalho que se chama Colapso, que é uma série de eletrodutos de construção civil que são dispostos de forma para fora da parede do prédio. E com isso a gente quis trazer a turbulência não só no seu aspecto físico, mas também como uma representação do sucateamento que os espaços públicos, principalmente de arte e educação, passam hoje no Brasil. E foi muito interessante participar dessa exposição, principalmente pelo local onde ela foi feita, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, no Flamengo, porque ele é um prédio que experimentou esse sucateamento durante décadas e na sua história ele foi casa de estudante da UFRJ, que era para ser um espaço de inclusão. A gente também teve a oportunidade ao longo desses 2 anos de apresentar esse trabalho no aniversário de 200 anos do Museu Nacional, que também foi aniversário de 1 ano do incêndio que destruiu o museu. E pra gente é sempre muito emocionante apresentar esse trabalho, é sempre um processo bem catártico. O caso de Turbulento. Nele, eu e Luca Totti, a gente criou uma instalação que busca imergir o visitante na experiência do fenômeno da turbulência. A instalação é composta por uma parte sonora, que foi criada pelo Luca, e por uma parte interativa e relacional, que é o túnel de vento dentro de uma sala, né? Escura e com uma ambientação de sombras e luzes. Então, eu fiquei responsável pela construção desse túnel de vento, e dentro desse túnel de vento eu coloquei uma pequena escultura de tela de arame, que foi a mesma tela usada no próprio túnel de vento, né? Então a ideia é que o participante entra naquela instalação, tem a ambiência do som, do fenômeno da turbulência, e pode acender um incenso junto com estopa e colocar dentro do túnel de vento e poder observar a dinâmica dos fluidos e a aerodinâmica daquele objeto escultórico que eu coloquei dentro do túnel de vento, né? Parte sonora da nossa instalação. Essa parte foi toda feita no Super Collider, que é uma linguagem de programação voltada para a produção de som. E o programa que eu criei para essa obra tinha o objetivo de transpor para o som as características caóticas do fenômeno da turbulência. O que esse programa gerava eram umas nuvens de som, de tons sustentados, que tinham todas essas características decididas por algoritmos que apresentavam esse comportamento caótico. Então a quantidade de sons em cada nuvem, a frequência, a amplitude e duração de cada um deles eram alimentadas a esse algoritmo e ele gerava os valores seguintes. Essas nuvens eram espaçadas no tempo, controladas por um outro algoritmo caótico que gerava a duração da nuvem e a duração do silêncio entre elas.
Outra coisa importante é que esse programa era rodado em tempo real. Então, ao invés de gerar esses resultados previamente, fixar em uma gravação e reproduzir isso depois, esses sons eram gerados ao vivo, de forma que durante a exposição toda, o processo caótico se desenvolveu constantemente, sem repetição, e o espectador podia ouvir essa imprevisibilidade acontecendo ali. Então a ideia é interpelar o visitante a participar daquele trabalho, né, construindo aquela narrativa e poder contemplar a experiência da turbulência. Me veio na cabeça a definição do que é ser um homem contemporâneo, feita por um filósofo francês chamado Agamben. E ele diz que entre o homem e o seu passado existe, dentro dessa linha, existem pontos escuros que ele chama de rastros. E o homem contemporâneo é justamente isso, ele consegue entrar nesses pontos escuros, nesses rastros e dele tirar novos conhecimentos. Eu penso que o papel do artista está aí, assim como a ciência. E o meu trabalho foi inspirado na favela da Maré, onde eu pensei, né, de como fazer esse cruzamento de ciência e arte, né? Essa turbulência pensada. Então, o que eu fiz? Caminhando pela favela da Maré, vendo sempre as crianças soltando pipa, né? Assim também como eu fui criança, eu tive o meu tempo que eu soltei pipa. Isso me ajudou muito a pensar, né, nesse desejo do homem de querer voar, de querer ser livre. Então, a minha obra, ela traz essa relação, né? Esse desejo do homem de voar, de ser livre, nesse sentido, de voar como pássaro. Só que eu inverti os papéis. Eu fiz a pipa e finquei no chão e coloquei o homem voando sobre os céus. E no evento que foi na Colégio de Altos Estudos Brasileiros, todos os congressistas ficaram absolutamente impressionados. O evento foi em 2018. Nos meses seguintes eu encontrei vários dos participantes em outros eventos internacionais e assim, eles foram unânimes em dizer o seguinte: o que vocês fizeram no Brasil a gente nunca tinha visto antes em lugar nenhum e possivelmente não verão novamente, porque os congressos eles ficam com uma moldura muito conservadora, muito tradicional, e não é simples você entrar num congresso em que você tem discussões científicas de alto nível. E, além disso, você tem o privilégio de interagir com os artistas e você tem a oportunidade de participar de eventos em que assim, a questão artística seja importante. O concurso cultural previa também que a exposição Turbulência e Arte fosse remontada de forma permanente no laboratório, onde funcionários e visitantes pudessem apreciar as obras dos artistas. A partir da experiência da montagem da exposição que ocorreu lá no CBAE, surgiu também a ideia, a oportunidade de transformarmos o que foi uma exposição temporária numa exposição permanente. Após algumas obras participarem de outras exposições, a remontagem da Turbulência e Arte começou a tomar forma em 2020, com a curadoria do artista plástico Marcelo Franco, autor da obra Caos e mestre pela Escola de Belas Artes da UFRJ. O NIDIF acredita que a arte desenvolve a cognição do indivíduo em várias áreas do conhecimento e melhora a capacidade de raciocínio, interpretação, interrelacionamento de diferentes conceitos e a qualidade da escrita. Segundo o escritor russo Vladimir Nabokov, um dos principais nomes da literatura mundial, com o livro Lolita, não há ciência sem imaginação, nem arte sem fatos.